Olá, bom dia para você que está assistindo a TV Alice. Começa agora a reunião ordinária da Comissão de Educação, que é presidida pelo deputado Dari Pagung. Vamos acompanhar. Bom dia aos deputados. Quero aqui cumprimentar o deputado Thiago Hoffmann, o deputado Danilo Baense, que já está de forma online, havendo quórum. Primeiro eu vou registrar aqui a presença, já convidado para a mesa, do doutor Matheus Leme Novaes, que é o nosso promotor de justiça da comarca de Alegre e de Ibitirama. Também do doutor Leonardo Augusto de Andrade e doutor Danilo Lírio, está aqui presente. Eu gostaria de convidar vocês para a mesa, e também da doutora Maria Cristina Rocha Pimentel, que é a procuradora do Centro de Apoio à Educação do MP. E convidar também a Rosângela Vargas, nossa gerente de políticas de apoio à permanência e busca ativa da SEDU. Peço ao nosso supervisor, o Léo, que proceda à leitura do expediente. Antes, porém, eu dou a ata como lida e já foi também encaminhada ao e-mail dos deputados da comissão. Correspondências recebidas. Ofício de número 96 de 2023 da UNCM Espírito Santo, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do Espírito Santo, através do seu presidente no Estado do Espírito Santo, senhor Júlio César Alves dos Santos, vem por meio deste requerer a agenda com o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para tratar do 18º Encontro Estadual da UNCM em Piúma, nos dias 25, 26 e 27 de outubro. E-mail do Fórum Estadual de Educação, encaminhando o regimento e as orientações da Conferência Nacional de Educação, a CONAI 2024, que será realizada nos dias 28 a 30 de janeiro de 2024 em Brasília, Distrito Federal, promovida pelo Ministério da Educação, MEC, e organizada e realizada pelo Fórum Nacional de Educação. E-mail da Comissão Externa de Rompimento de Barragens da Câmara dos Deputados. O deputado Rogério Correia, de Minas Gerais, coordenador da Comissão Externa destinada a fiscalizar os rompimentos de barragem, em especial acompanhar a repactuação do Acordo de Mariana e a reparação do crime de Brumadinho, informa o adiamento da audiência pública que seria realizada hoje, dia 11 de setembro, segunda-feira, às 14 horas, na Câmara dos Deputados, com o tema Reparação e Políticas de Educação Pública na Bacia do Rio Doce. Proposições recebidas: projeto de lei número 404 de 2022, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que declara o educador Amâncio Pinto Pereira patrono da educação no Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 808 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, dispõe sobre a obrigatoriedade das provas de redação e questões dissertativas em concursos públicos, vestibulares e processos seletivos de qualquer natureza, realizados por pessoas surdas, serem corrigidas por profissionais formados em Libras e que a considere como primeira língua. Proposições distribuídas aos senhores deputados, não houve no período. Proposições sobrestadas, projeto de lei número 386 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade de notificação aos pais ou responsáveis sobre a realização de qualquer atividade dentro ou fora de estabelecimento de ensino, sua natureza, sua correlação com a Base Nacional Curricular Comum e seu objetivo didático-pedagógico. Relatoria do deputado Thiago Hoffmann. Proposições baixadas de pauta: projeto de lei número 492 de 2022, de autoria da deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre a instalação de detectores de metais nas escolas do Estado do Espírito Santo. Relatoria do deputado Thiago Hoffmann. Projeto de lei número 103 de 2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, Libras, e guias intérpretes para surdo-cegos no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relatoria do deputado Capitão Assunção.
Projeto de lei número 150 de 2019, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade da execução do hino nacional e do hino do Espírito Santo, além de outros de exaltação à pátria em todas as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio no âmbito do Estado do Espírito Santo. Relatoria do deputado delegado Danilo Baiense. Devolvo a palavra ao presidente da comissão para a leitura da ordem do dia. Obrigado, Léo. Consta na ordem do dia 2 projetos de lei na relatoria do deputado Fabrício Gandini. Eu gostaria de consultar o deputado Tiago Hoffmann, o deputado Danilo Baiense, se nós podemos passar direto para a fase das comunicações e ouvir o nosso promotor, doutor Matheus. Deputado Danilo, podemos inverter a pauta nesse momento? Concordo plenamente com Vossa Excelência, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Tiago. De acordo, presidente. Também desejar um bom dia a todos aqui presentes, todos os promotores, a doutora Maria, que está aqui também conosco. Que sejam todos muito bem-vindos aqui na Comissão de Educação. Obrigado, deputado Danilo, deputado Tiago. Então, passamos então a palavra para o doutor Matheus Leme Novaes. Com ele veio aqui na comissão, queria aqui, doutor, agradecer já a sua presença para falar de um tema muito importante, que é a gravidez na adolescência e evasão escolar, um estudo de caso. Queria aqui parabenizar já a Vossa Excelência, agradecer pela disposição de vir na Comissão de Educação, e a palavra está com Vossa Excelência. Fique à vontade, fique à vontade. Bom dia a todos. Quero cumprimentar o deputado Dari Pagum, presidente da Comissão de Educação, cumprimentando também o deputado Tiago Hoffmann, deputado Danilo Baiense, meus colegas promotores e procuradora de justiça que estão aqui, doutora Maria Cristina, que é a coordenadora do CAOP, doutor Danilo, que está como chefe de apoio do gabinete, e doutor Leonardo, nosso presidente associativo, além da senhora Rosângela Vargas, que é do Poder Executivo, na área muito importante, que é da busca ativa. Nesses instantes, nesses poucos minutos, eu vou apresentar um pouco do que foi a nossa pesquisa. Obviamente que a gente, no objetivo aqui não é apresentar a dissertação, mas apenas um reflexo jurídico que veio com a pesquisa, de maneira que nós possamos buscar trabalhar aqui no Estado do Espírito Santo alguns pontos que foram possíveis detectar. Isso foi eu me submeti a uma pesquisa pelo mestrado da UFES, no campus de Alegre, debaixo da orientação da professora doutora Andréia Vaz. Teve como membro externo da minha banca a doutora Catarina Gazelli, que já foi procuradora-geral de Justiça e a nossa decana, que muito me honrou com a presença na banca, e a professora doutora Aline de Menezes. Nossa busca foi sobre a gravidez na adolescência e evasão escolar, especificamente na realidade de Alegre. Eu vou pedir para passar o próximo slide. Chama atenção, por que eu trouxe essa pesquisa, por que eu busquei essa pesquisa. A gente trabalha já no interior há 12 anos no Ministério Público do Espírito Santo, embora eu seja do estado do Rio de Janeiro, da cidade de Itaperuna. O que não difere também muito da região onde nós temos atuado. Já passamos por 20 comarcas e já há alguns anos nós temos exercido a titularidade naquela região do Caparaó. Eu trabalhei como titular em Batiba, depois passei por Iúna, hoje estou em Alegre e Ibitirama, e a gente sempre vê o mesmo quadro. Qual é o mesmo quadro? Nós vemos, seja nas ações que o Ministério Público intenta para a proteção de crianças e adolescentes, seja naquelas ações da vara de família, nós sempre vemos o quadro se repetir. Aquelas jovens mães com suas filhas adolescentes que já estão grávidas ou que também já se tornaram mães. Então nós temos jovens avós, todas elas sem estudo. A gente vê a repetição constante disso. E aquilo, havendo a possibilidade de fazer uma pesquisa na área de educação, por causa da UFES ter essa cadeira lá em Alegre,
nós vimos uma possibilidade de tentar descobrir ou desvendar ou tentar revirar o quadro fático sobre esse ponto. E aquilo que nós supunhamos se revelou em várias nuances. Então, o que eu vou apresentar é exatamente sobre isso, mas havia sempre esse questionamento. A gente sabe que o direito à educação é um direito constitucional, um direito social constitucional, mas que muitas vezes ele não é correspondido com a fático, porque toda vez que uma criança, um adolescente, ele abandona o colégio, o direito de educação ele é violado. A gente sabe que não adianta só o acesso à educação, é necessário o acesso e a permanência. Então esse quadro, sobretudo da questão cultural, das meninas, das mulheres que não estudam e se evadem da escola, foi o que nos chamou a atenção. Pode passar o próximo slide. A gente vê aqui, eu só trouxe alguns recortes de que isso obviamente é um tema que já tem chamado a atenção da mídia durante as últimas décadas, né? Que a gravidez precoce é uma das principais causas de evasão escolar. Na verdade, ali um estudo da Fundação Abrinq, mas há outros que mostram que até 30% das mães adolescentes evadem. A gente tem um número maior na medida que são adolescentes vindo das comunidades ou das cidades mais pobres, né? É aí que esse índice aumenta, porque esse é um índice geral. Você vê também uma referência, uma parceria entre o INEP e o Programa de Saúde da Escola, mas que ele não é uma parceria que se estende aos municípios capixabas. Ele fica apenas nos municípios maiores do Brasil, não é uma política pública disseminada. Pode passar, por favor. Então, o nosso objetivo geral, havia outros 4 objetivos específicos, mas eu quero centrar só no objetivo geral, que foi compreender a possível relação entre a gravidez na adolescência e a evasão escolar no âmbito de uma escola pública, né, do município de Alegre. Nós tínhamos 2 escolas estaduais para pesquisar em Alegre. Nós preferimos aquela que fosse mais periférica, havia uma mais centralizada, outra mais periférica, com pessoas advindas das comunidades mais pobres, e nós lançamos a pesquisa exatamente neste lugar. A gente havia, né, no início a ideia de pesquisar outros colégios, mas foi muito interessante porque foi na época da pandemia, no período da pandemia, e quando a gente iniciou a pesquisa, havia já uma professora naquele colégio que já estava levantando um estudo de caso interno, não era um estudo acadêmico, mas era um estudo de caso interno, devido à alta incidência que estava ocorrendo de gravidez na adolescência. Então havia já um despertamento daquele colégio para esse fato, uma professora de geografia, e ela já estava levando isso como projeto pedagógico para o colégio. Então nós resolvemos ficar somente nessa escola, porque a gente percebeu que teríamos um cenário bem profícuo para fazer o estudo. Por favor, próximo. Só para explicar rapidamente como foi a pesquisa ela teve uma abordagem qualitativa, por óbvio, né, porque a quantitativa seriam os censos do INEP, do IBGE, embora eles apareçam na pesquisa, mas nós trabalhamos uma pesquisa qualitativa de estudo de caso. Nós trabalhamos entrevistas, né, das alunas adolescentes que tiveram experiências de gravidez e os professores relacionados. O espaço de pesquisa foi a escola estadual periférica localizada no município de Alegre. Nós entrevistamos 9 mães adolescentes, porque nós tivemos uma dificuldade. Havia 12 mães, supostamente, que teriam engravidado naquele período, tido seus filhos, mas 3 elas evadiram do colégio, não somente do colégio, mas evadiram da cidade, evadiram do mundo. A gente não conseguiu achar, né, o paradeiro delas, nem cruzando dados, infelizmente. E aí a gente entrevistou essas mães que ainda estavam lá e entrevistamos os professores, 17 professores que davam aula para elas em 3 grupos, através de entrevistas semi-estruturadas, né? E também usamos diário de campo, consultas documental, bibliográfica. Usamos a análise de dados, a análise de discurso, né? Que são questões acadêmicas que a gente usa para fazer a pesquisa. Pode passar o próximo aí. Isso aqui foi durante a pesquisa, houve um seminário de sexualidade muito importante trazer sobre essa questão, porque tem a ver com as conclusões que eu quero chamar a atenção aqui. Pode passar a próxima foto. Isso foi um movimento. A minha pesquisa não foi que gerou esse seminário. Na verdade, como eu disse, já havia um despertamento e quando eu comecei a fazer a pesquisa, apenas nós nos juntamos ali para trabalhar isso. Que ali havia psicólogo, médico, eu como promotor de justiça, uma mãe que havia engravidado, uma professora da escola que havia, salvo engano, uma profissional da escola que havia engravidado, queria contar o testemunho dela e as crianças ali, as adolescentes, estavam participando desse momento. Pode passar o próximo.
Aqui um ponto que eu quero destacar nessa casa de leis aqui, porque eu acredito que tem algo que a gente possa fazer de diferente nesse estado, talvez como algo pioneiro aí para o país aí. Nós sabemos disso, que o direito à educação é um direito constitucional, né? A gente sabe que o direito constitucional, aqueles direitos constitucionais de primeira geração, impõem o não fazer ao Estado, o direito de liberdade, a inviolabilidade de domicílio, são garantias do cidadão. E os direitos constitucionais sociais, como saúde, educação, eles não impõem apenas um não dever, eles impõem um dever ao Estado. E nós temos consagrado o direito à educação na nossa Constituição, e por regra de hermenêutica, nós sabemos que deve ter máxima efetividade. As leis que circundam o tema da gravidez precoce e da evasão escolar, elas me chamam muita atenção essa primeira lei, que eu queria que os senhores também prestassem atenção, que é a licença gestante. A lei é uma lei de 75, a lei número 6.202 de 75, onde prevê um afastamento de 3 meses para a gestante que tem um filho. Existe uma outra previsão, muito recente, colocada no ECREAD, o artigo 8º-A, que prevê a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Isso foi uma exceção, e até eu não sei se aqui alguém da banca saberia, da mesa, né, da digna mesa aqui da Assembleia, sabe de algum lugar onde ainda já se comemora ou se relembra essa semana, se faz esse movimento, porque eu desconheço qualquer município que já tenha implementado. O outro ponto é o direito da mãe adolescente à assistência multidisciplinar, uma previsão também do ECREAD, está no artigo Estatuto da Criança e Adolescente, 19, parágrafo 6º, que não existe ainda, não vi nenhuma sistematização prática ainda acerca desse atendimento, eu vou tecer maiores considerações. E, por fim, a lei que instituiu o serviço de psicologia e serviço social nas redes públicas de educação, a Lei 13.935 de 2019. Então, esse é o conjunto, o arcabouço legal que nós temos sobre o tema, né? Sobre o tema que eu digo o quê? Sobre a possibilidade de atendimento, tanto preventivo, acerca da educação sexual, acerca da conscientização, e tanto no ponto da assistência, que é a partir do momento que aquela mãe, aquela adolescente engravidou. Então, a partir daquele momento, o que o Estado, o que se pode dar de prestação à assistência? Esse é o quadro legal. Eu queria só destacar no próximo slide essa lei 6.202, porque a partir do 8º mês de gestação e durante 3 meses, a estudante em estado de gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituídos pelo decreto. O início e o fim do período que é permitido afastamento serão determinados no atestado médico a ser apresentado à direção da escola. Aí o COJAC levanta uma questão aqui, a ausência de vagas em creches, e há escolas de educação infantil que somente aceitam bebê com 6 meses de idade. Pode passar o próximo slide. Deixa eu ponderar algo com vocês aqui. O que aconteceu durante o trâmite da pesquisa? Eu cheguei numa escola, a primeira escola que eu cheguei, como eu disse, eu iria fazer a pesquisa em 2 escolas. E perguntei o seguinte: quantas adolescentes engravidaram nos anos de 2020 e 2021, que foi meu tempo de pesquisa? Em nenhuma das 2 escolas, nem na primeira, nem na segunda, eles sabiam exatamente. Eles ficavam assim, 1, 2, 3. Por que isso? Porque não há um rol, não há um catálogo, não há um registro sobre isso. E isso muito me chamou a atenção, porque o INEP, ele faz uma pesquisa nacional todos os anos, onde os diretores são conclamados a informar o número de mães que engravidaram. E eu posso afirmar categoricamente que todos eles colocam aquilo que aparece na cabeça deles. Porque não existe um registro naquela escola, não existia na outra, não existia em um sistema dentro da CEDU. E na revisão de literatura, o que é a revisão de literatura? Sempre que a gente vai iniciar uma pesquisa, a gente busca todos os textos que já foram escritos sobre aquele tema. Aqui em Vitória mesmo, houve uma pesquisa também onde se tentou achar isso, e foi na Secretaria Municipal de Educação aqui de Vitória. Eu lancei ao Estado, né, porque, sobretudo no interior, não existem muitos adolescentes na rede municipal, e sim na rede estadual. Mas aqui no município ainda existem, até a repactuação, existem muitas escolas com alunas adolescentes. E a surpresa dela é que ela demorou dias para conseguir um número de adolescentes que haviam engravidado, porque não existe. Qual a única política assistencial para uma aluna que engravida hoje no sistema, seja municipal ou estadual, do Espírito Santo, isso eu afirmo categoricamente, mas talvez também no Brasil? Dá o afastamento de 3 meses.
É a única política. Vai na ficha de matrícula dela e dá um afastamento de 3 meses. E mais nada. Não há aquele atendimento multidisciplinar do ECRIAD não é feito. Primeiro, porque o Conselho Tutelar não entende que uma aluna grávida é motivo de interferência. 2, porque o PSF, mesmo com seus agentes de saúde, eles não entendem que isso é um problema de risco, embora nós saibamos dos riscos biológicos que as alunas sofrem, os riscos psicológicos e sociais advindos da gravidez precoce. A OMS classifica como risco a gravidez precoce. Mas nenhum dos nossos atores entendem que aquele tipo de risco, ou seja, a gravidez precoce, faz com que ela deva ser atendida de uma maneira especial pelo Estado, embora tenha aquela previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que nós começamos a perceber é que nós trabalhamos com um número, por exemplo, de 12, só explicando esse gráfico, 3 haviam evadido, 9 continuavam. Mas nós trabalhamos com um número que nos foi dado. Porque no estudo de caso, lembra que eu falei que havia um estudo de caso de uma professora? Ela coloca no estudo de caso interno da escola entre 10 e 15. Porque ela também não sabia o número. Então nós não temos uma política de assistência a esse tipo de público, da gravidez precoce. O único benefício que a lei prevê é essa lei de 75 dos 3 meses. Qual o problema dessa lei dos 3 meses? É aquilo que eu já tinha colocado no ponto anterior. Em Bitirama, por exemplo, você tem que ter 6 meses para entrar. Em Alegre também, 6 meses, senão você não entra com a criança na creche, se tiver vaga. Mas você tem que entrar, tem que ter 6 meses. Com 3 meses ela teria que voltar. Foi uma coisa muito interessante, que aí eu até coloquei ali a questão da questão dos números. Por quê? E nós estávamos naquele período híbrido da pandemia. Então, o que aconteceu na prática? É como se aquelas adolescentes tivessem uma prorrogação automática daqueles 3 meses. Uma das salas, por exemplo, tinha um carrinho de bebê, porque a adolescente não tinha vaga na creche, não tinha ninguém para ficar em casa. A gente sabe muito bem que são famílias vulneráveis, as principais. Todas elas eram afrodescendentes, 100%, 80% mais ou menos a incidência nacional era 100% no nosso caso pesquisado. Todas elas de baixa renda, porque a gente fez a entrevista pessoal, coisas pontos da pesquisa que eu não vou tratar aqui hoje. Mas o perfil sociológico daquelas adolescentes necessitava de uma teoria de um apoio estatal, porque elas não tinham nem a creche e elas tinham que voltar. Então o que ela fazia? Por causa da pandemia, ela vinha esporadicamente nas aulas até que ela conseguisse a creche aos 6 meses. Então a gente viu ali um vácuo legal do período da licença. E nós percebemos claramente que não havia o trabalho de assistência. Então, pode até passar já para o último slide nosso aqui. Então a gente começou a perceber alguns caminhos, alguns caminhos que fossem possíveis para intervenção. Eu até fiz uma reunião com a doutora Maria Cristina, pelo CAOP do Ministério Público, mas eu acredito realmente que a Assembleia aqui Legislativa, acredito que o Executivo aqui presente também, a gente possa sistematizar uma política pública que não existe no Brasil. Seria algo realmente a partir das reflexões, não somente da minha pesquisa, mas de outras que já detectaram esses pontos. Por exemplo, a questão do fortalecimento, a gente pesquisou um pouco sobre a educação sexual, a questão desses dilemas ideológicos e políticos sobre isso. Um pouco a realização da Semana Nacional de Prevenção na Gravidez. Há um problema aqui, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não pensou na escola como integrante como seara da realização desse seminário. Eu digo isso porque previu para fevereiro a Semana Nacional de Conscientização. Não sei se foi pensando no Carnaval, eu realmente não sei, mas previu para fevereiro essa semana, sendo que as aulas nós sabemos muito bem que começam ou no final de fevereiro, ou depender ali do Carnaval. Eu vejo uma dificuldade nessa semana que foi instituído nacionalmente como a escola. Por quê? Porque eu bato na porta, até coloco ali, olha, o atendimento especializado, a escola como porta de entrada. Como eu vejo a escola como a única possibilidade realmente de trazer para o atendimento essas adolescentes, essas mães adolescentes. Por quê? Porque o Conselho Tutelar não o fará, não entende aquilo como situação de risco. Porque o PSF, havia alunos que nós entrevistamos que só procuraram um atendimento de pré-natal no 8º mês de gravidez. E aí nós sabemos como que a rede pública... Agora, dentro da escola, todo mundo sabia que ela estava grávida. E dentro da escola, aquilo era um fato. As alunas, as adolescentes, as colegas, os colegas, aquilo era um fato dentro da escola. Fizeram rifa para ganhar, algumas delas, tiveram rifa para receber o carrinho de bebê, fralda, enfim. É um fato dentro da escola. E hoje nós temos, com essa lei que nós refletimos ali atrás, e a representante do Executivo que pode muito bem corroborar, nós já temos assistentes sociais e psicólogos na rede estadual.
Então, algo que não necessitaria sequer de custo, né, de um implemento financeiro, porque nós já temos uma rede. O que nós precisamos é conectar as políticas. Elas têm direito ao atendimento multidisciplinar. Eu só vejo a escola como a porta de entrada. Elas têm direito, não que a escola vai fazer o atendimento, mas já temos profissionais dentro da rede que podem fazer o encaminhamento de forma sistêmica. Elas têm o direito ao afastamento. Esse afastamento, a nossa proposta, né, a proposta da nossa pesquisa, é que fosse de no mínimo 6 meses, para que pudesse ser contínuo com a vaga em creches. De maneira que aquela que não tivesse nenhuma condição mesmo de deixar a criança com a avó, porque existem esses casos, nem a avó, o pai, todas elas, nenhuma delas, melhor dizendo, estava com seu parceiro, nenhuma delas, todas eram mães solos. Então, aquelas que não têm a estrutura familiar, elas poderiam se valer, continuar os seus estudos mediante uma extensão até 6 meses da licença. Então, era uma dessas propostas também. Então, seria essa atualização da lei do gestante. E já que mexeríamos nisso, por que não colocar ou fazer uma instituição de uma política pública, né? Onde desse realmente, registrasse essas adolescentes, supervisionasse não só o encaminhamento, mas o resultado do atendimento multidisciplinar, que já existe, toda a rede pública montada para isso, o CREAS, na média complexidade, já preparada para fazer esse atendimento. Então, nós já teríamos a escola fazendo apenas essa ligação e supervisionando esse atendimento a essas mães. Nenhuma delas foi atendida por nenhum psicólogo, por nenhum assistente social, nenhuma delas recebeu qualquer benefício social, nenhuma delas, elas estavam apenas com aqueles 3 meses de afastamento, era a única coisa que era dada. Então, eu destaco esse ponto, né, o fortalecimento do ponto preventivo. A gente não sei como seria essa Semana Nacional em fevereiro, tenho pessoalmente, minhas dúvidas de como isso poderia ser feito, mas essa possibilidade de termos um aumento, por que digo isso? Porque o direito à educação, está no artigo 24 da Constituição, ela é matéria concorrente legislativa. A União pode legislar sobre normas gerais e o Estado sobre normas suplementares, mas nós não temos, dentro da União, uma regra geral. Então, o Estado poderia colocar regras gerais e regras complementares. Além disso, os 3 meses fixados pela União só não podem ser menos, porque os direitos, você não pode restringir os direitos que a União fixa, mas você pode ampliá-los. Então, nós teríamos aqui, é lógico, né, não estou querendo me substituir aqui a Comissão de Constituição e Justiça da Casa, mas nós teríamos uma boa constitucionalidade para trabalhar um projeto de lei dentro do nosso Estado que estendesse esse atendimento e fizesse o acompanhamento dessas adolescentes com tudo que nós já temos. Sem o gasto de R$1, porque nós já temos os profissionais na rede de educação, nós já temos a retaguarda do CREAS no sistema de garantias de direitos da rede de proteção social, e, enfim, nós poderíamos trabalhar exatamente isso. Eram os nossos apontamentos, me coloco à disposição para qualquer outro diálogo aqui, muito obrigado. Obrigado, doutor Matheus. O senhor trouxe diversas contribuições aqui para a Assembleia, acredito que para a sociedade capixaba. Estava aqui conversando com o deputado Tiago e nós podemos analisar, não na Comissão da Constituição e Justiça, mas pela Comissão de Educação, fazer alguns projetos e mudanças, né? Nós temos algumas mudanças também para ser discutido e de forma em conjunto na Comissão de Educação. Então, queria aqui agradecer a sua presença. Com certeza o senhor trouxe no dia de hoje algum assunto da sua tese que vai contribuir no dia a dia dos alunos, principalmente daqueles mais vulneráveis, como o senhor acabou de dizer. Passa a palavra ao deputado Tiago, depois o deputado Danilo, está aqui na tela, doido querendo discutir. Bom dia, presidente, deputado Dari Pagung, bom dia, deputado Danilo Baense, bom dia a todos e todas, servidores, servidoras desta casa, todos que nos assistem pela TV Assembleia, que está transmitindo ao vivo, e pelas redes sociais da Assembleia. Cumprimento e parabenizo o doutor Matheus pela brilhante dissertação de mestrado e apresentação aqui. Cumprimento também o presidente da associação, doutor Leonardo, a quem desejo sucesso, está assumindo agora a gestão, então sucesso.
aquilo que a associação precisar da Assembleia Legislativa e do nosso mandato, fique bem à vontade, que estaremos aqui à disposição. Cumprimento também meu amigo, doutor Danilo, que aqui nesse ato representa também o gabinete da PGJ, e doutora Maria Cristina, nossa procuradora, que coordena o Centro de Apoio à Educação. Cumprimento também a nossa gerente aqui, que cuida, representando aqui nesse ato a CEDU. Doutor Matheus, fiquei muito satisfeito com a apresentação, porque outro dia, por outra circunstância, eu usei uma expressão que cabe muito bem aqui, que muitas vezes a ciência vem para comprovar aquilo que nós já sabemos na prática. Mas é importante que se comprove cientificamente. E o seu trabalho vem trazer luz científica a um problema que é o problema da gravidez precoce e da evasão escolar, que obviamente, quando uma jovem adolescente está grávida, a chance dela se evadir da escola é muito alta, uma vez que normalmente essas adolescentes, são adolescentes que já têm uma situação social de vulnerabilidade, são adolescentes com menor condição financeira, são adolescentes que vivem em áreas de vulnerabilidade social, e quando essa jovem evade da escola em função da situação da gravidez, ela está contribuindo para perpetuar um ciclo que é o ciclo do subdesenvolvimento, perpetuar um ciclo da desigualdade social, porque esta jovem sem educação, ela vai com certeza ter baixas condições de acessar o mercado de trabalho, e a forma como ela vai criar essa criança vai perpetuando esse ciclo e essa característica que abrange não só o município de Alegre, que o senhor estudou, mas abrange o Estado do Espírito Santo e o Brasil como um todo. Então, parabenizo pelo estudo, e o estudo também traz luz sobre algumas medidas que podem ser tomadas para que nós possamos minimizar essa situação. E essa casa vai estar atenta, como disse o deputado Dari, a gente já conversava aqui de pé de ouvido, e o senhor colocou a questão da constitucionalidade, da possível constitucionalidade de uma lei estadual que expanda o tempo da licença maternidade dessa jovem. Então nós vamos estudar isso aqui, no deputado Dari, no âmbito da comissão, mas também estudar e interagir com a CEDU para saber de que forma a gente pode... a CEDU já tem programas na área da prevenção da gravidez na adolescência, a gente já conhece, mas de que maneira a gente pode estimular ainda mais e fazer crescer esses programas para que a gente tenha cada vez menos essa situação acontecendo nas escolas estaduais. Não é simples, né? Porque é um ciclo que vai se perpetuando. Muitas vezes a família dessa jovem é uma família também desestruturada, ela vive às vezes em condições precárias e sem uma orientação familiar, sem uma família estruturada. Não, lógico que não são só casos assim, mas existem, imagino eu, que seja a maioria dos casos. Então, parabéns pelo trabalho, e nós aqui na Assembleia, quando recebemos um trabalho desse porte, dessa envergadura, nós ficamos muito atentos e felizes, porque sabemos que dele podemos fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas que precisam da nossa ajuda. Muito obrigado. Obrigado, deputado Tiago. Com a palavra, o deputado Danilo Baense. Bom dia, presidente. Saudar a Vossa Excelência, saudar o deputado Tiago Hoffmann. Quero saudar também o doutor Matheus Leme, Novaes, e as demais autoridades que compareceram nessa importante audiência. Parabenizo inicialmente o doutor Matheus pelo brilhante estudo que fez, e um tema muito importante para trazer para essa comissão, para que a comissão possa se envolver um pouco mais nesse tema. Mas, presidente, eu gostaria, preliminarmente, de saber do doutor Matheus se ele tem um levantamento de qual a faixa etária dessas meninas em que foi realizada essa pesquisa. Por gentileza. Sim, deputado Danilo, cumprimento mais uma vez. Nós fizemos a entrevista com todos os dados pessoais, né? Por causa aqui só do tempo, a gente não trouxe, mas tínhamos
adolescentes com menos de 14 anos já grávidas, que inclusive havia processo no Ministério Público por estupro de vulnerável, e até a faixa dos 17 e 18 anos, algumas inclusive na segunda gravidez, já passando por ela. Ok, doutor Matheus, muito obrigado. Deputado Dari, no segundo biênio da legislatura passada, nós assumimos ali a Comissão de Proteção à Criança e Adolescente e Política sobre Drogas. E houve uma preocupação muito grande por parte da comissão e eu como presidente, né, porque em 2020 nós tivemos registrado aqui no estado do Espírito Santo 308 partos de meninas de 10 a 14 anos. Veja só, 308 meninas de 10 a 14 anos. 2021, nós tivemos 300 partos, diminuiu aí 8 partos, mas um número elevadíssimo. E em 2021, onde nós assumimos ali a comissão, nós já começamos a fazer uma cobrança muito grande junto aos delegados de polícia do estado do Espírito Santo, de todos os 78 municípios, e também junto ao Ministério Público. Nós tivemos lá com a doutora Luciana, porque sabe-se que desses 308 partos de 2020, mais 300 de 2021, todas essas meninas foram vítimas de estupro, porque são crianças de 10 até adolescente de 14 anos que deram à luz. Em 2022, depois dessa imensa cobrança que nós fizemos, inclusive oficiando aos delegados responsáveis pelas suas unidades, nós tivemos uma redução, mas a redução ainda foi muito pequena, porque em 2022 nós tivemos 215 partos de meninas de 10 a 14 anos. E uma das audiências que realizamos aqui na Assembleia Legislativa, nós tivemos o depoimento do doutor Hércules, que foi deputado junto com a gente aqui, e também do deputado federal também que trabalhou conosco aqui na Assembleia, onde os dois relataram que um deles fez um parto de uma menina de 12 anos, já era o segundo parto, e o doutor Hércules fez, o Rafael Favato, que fez um parto de 12 anos. E o doutor Hércules fez um parto de uma menina de 14 anos, que já era o terceiro filho. Veja que situação lamentável. Em 2023, certamente, em virtude dessa maior repressão também em cima desses casos, houve uma queda considerável. De janeiro a julho, nós tivemos 62 partos, quer dizer, daria nessa média 124 partos, se prosseguir dessa maneira até o final do ano. Então eu acho muito importante esse levantamento que o doutor Matheus fez e o envolvimento das autoridades, doutor Matheus, também uma cobrança intensa em cima das apurações, porque nós sabemos que não foram instaurados os devidos inquéritos policiais para apurar esses crimes. A própria doutora Luciana, nós tivemos a reunião com ela lá na Procuradoria e ela montou um grupo lá de promotores de justiça para a gente discutir o assunto e nem o Ministério Público tinha essa informação e saberia informar o número de inquéritos policiais que foram instaurados para apurar esses crimes. Então eu entendo que não somente esse trabalho de repressão é muito importante, mas como também esse envolvimento de um tratamento qualificado para as nossas adolescentes, que obviamente ficam grávidas numa idade muito tenra e certamente isso influi diretamente com a educação dessas meninas. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Danilo. Eu vou abrir aqui para as falas na mesa. Eu não consultei antes, mas Rosângela, você está... Passa a palavra para a Rosângela, que é a nossa representante da CEDU. Ok. Cumprimentar novamente a todos da mesa, cumprimentar o presidente dessa mesa e cumprimento a todos os presentes. E agradecer pela oportunidade de estarmos aqui e ouvir a sua bela apresentação. E gostaria de corroborar com alguns dados, Primeiro, dizer que o processo de busca ativa escolar, ele já existe na rede estadual há um bom tempo, e cada área fazia um pouco esse trabalho. A partir do início deste ano, o secretário entende, o governo do Estado entende que precisaria de um local, um setor, alguém que ficasse ali com cuidado intensivo nesse tema. Então, foi criada a gerência, da qual eu assumo, eu saio da gerência de ensino médio, que era o que eu fazia os últimos 4 anos, eu era gerente de ensino médio, e trago a minha expertise nesse processo,
para implementar ações voltadas para a busca ativa escolar e políticas para permanência, né? Porque eu costumo dizer que se a gente focar na permanência, em políticas de permanência, não é necessário fazer busca ativa, né? Se nós tivermos uma escola que acolha, que tenha relações intersetoriais, a rede de apoio da criança e adolescente atue naquele município, naquela região, a gente vai conseguir manter a permanência na escola. E aí, o dado que o senhor traz, um dado específico da gravidez na adolescência, mas eu queria dizer para os senhores que, após o período da pandemia, os desafios com relação à permanência escolar, eles aumentaram, né? Os estudantes, eles estão evadindo em maior quantidade. Então, isso quer dizer que a gente precisa de intensificar o monitoramento, o acompanhamento e as políticas de permanência, né? E, recentemente, queria dizer também que nós criamos lá na Secretaria um comitê intersetorial de busca ativa. Nesse comitê, nós temos 8 órgãos, setores que fazem parte. A doutora Maria Cristina está aqui, o Ministério Público faz parte, Defensoria Pública, a Saúde, a Assistência Social, os Direitos Humanos, a Secretaria de Educação, a Undime e o Conselho Estadual de Educação. Então, nós temos esse comitê intersetorial, nós nos reunimos bimestralmente, ultimamente a gente está se reunindo com mais frequência, porque nós estamos construindo um plano de ação intersetorial, né? E nós iniciamos uma política na Secretaria de envio de mensagens de WhatsApp para os estudantes faltosos ou desistentes de matrícula. Iniciamos agora em julho esse processo. A gente sabe que a escola ela faz esse acompanhamento, ela liga para os alunos, ela solicita os motivos da ausência, mas nós decidimos que nós precisaríamos intensificar isso. Então, nós startamos esse processo de envio de mensagem de WhatsApp diretamente da Secretaria de Educação. E eu trago alguns números que já nos fazem a pensar em ações que precisam de ser fortalecidas. Trago, por exemplo, do quantitativo de mensagens enviadas de julho para cá. Nós achávamos que os estudantes não iam nos responder, as famílias não iam nos responder, e as famílias estão nos respondendo. E nós já tivemos um devolutivo de 6%, aproximadamente 6% das meninas que pararam de frequentar a escola ou que estão infrequentes por motivo de gravidez. Então, esse dado ele corrobora com o dado que o senhor traz na pesquisa lá da região de Alegre. Então, é um dado no território capixaba que nos traz esse alerta. É preciso fortalecer as políticas intersetoriais. A escola ela não dá conta desses problemas sozinhos. Então, é necessário, quando se fala de uma semana de combate à gravidez e à adolescência, a escola, ela pode fazer a ação, ela faz rotineiramente no desenvolvimento do seu currículo, porque existe a transversalidade, mas é preciso ter apoio também das redes de proteção da criança e adolescente para que isso seja fortalecido, né? E a jovem, eu acredito e trago um dado não posso falar assim, eu pesquisei sobre isso, mas a partir dos resultados que a gente tem, elas desconhecem o seu direito garantido em lei, que é o seu direito à licença, né? Então elas desconhecem, então elas não procuram a escola e, obviamente, a escola no seu dia a dia, porque eu sou professora e a escola, gente, ela é uma efervescência, ela é movimentada, né? E às vezes algumas coisas passam mesmo sem fazer o registro. E as alunas, por desconhecerem os seus direitos, acabam não procurando a escola com seus atestados médicos, com seus laudos, para terem as suas atividades extra-classe, né? Um outro dado que a gente observa e aí a sua fala, né, vem muito no que a gente também tem observado, a questão das vagas nas creches, né? Essas mães adolescentes nem sempre
como a maioria das vezes são mães solo, nem sempre tem uma família que vai poder dar esse apoio para ficar com a criança, e tem a questão da amamentação também. Então, às vezes não encontra vaga na creche, a vaga é a partir dos 6 meses de idade, e muitas mães amamentam seus filhos para mais de 6 meses. Então, assim, quando as mães elas procuram a escola e elas trazem a sua situação para a escola, as escolas elas se organizam e elas adequam esse momento para a criança, para o bebê vir à escola para amamentar. E aí, assim, não é questão de que a escola não se organiza. A escola organiza, a escola abre as portas para receber esse bebê, mas às vezes a adolescente ela não tem quem leve essa criança para que ela amamente. Então é mais fácil ela ficar em casa, ela procurar um emprego, porque aí vem a subsistência. Entende quando eu falo que não só a escola sozinha ela não vai dar conta desse problema. Nós precisamos de fortalecer a rede de proteção. Precisa-se ter políticas fortes, políticas intersetoriais fortes para combater esses números que estão crescentes aí no nosso território, eu acredito no território como um todo, nacional como um todo. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, Rosângela. Quando você falou que a escola não dá conta de tudo, nós estamos fazendo vários debates, né, na segurança nas escolas, e nós já fizemos em alguns municípios aqui. Nós trouxemos a doutora Thelma Vinha, né, Tiago, para debater, e acredito que tem muitas coisas que transportam fora do muro das escolas, mas é importante sempre o debate. O debate é que nós vamos a cada dia melhorando a legislação, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Eu quero aqui passar para o doutor Danilo Lírio, que vai falar um pouquinho também em nome da doutora Luciana, que é a nossa procuradora-geral. Então, Vossa Excelência está com a palavra, doutor. Meu muito bom dia a todos. Cumprimentar primeiramente o deputado Dari, presidente dessa relevante comissão. Cumprimentar os deputados Tiago, o deputado Danilo, meu xará, que nos assiste remotamente. Cumprimentar a toda a nossa audiência da TV Assembleia. Parabenizar o doutor Matheus Leme, meu colega de concurso, pela brilhante exposição que fez nessa manhã de hoje. Meu presidente, doutor Leonardo, também nos honra com a sua presença aqui. E minha colega Maria Cristina, nossa dileta procuradora de Justiça, dirigente do Centro de Apoio da Educação. Primeiramente, agradecer a reflexão do deputado Danilo, dizer que a recebi e transmitirei para a doutora Luciana essa preocupação que, de fato, se nós temos um número tão elevado de parto nessa faixa etária, a gente tem também a consequência criminal desse fato, né? Que com toda certeza merece a apuração dentro da legalidade, considerada a tipificação como estupro vulnerável, como também já bem salientou aqui o doutor Matheus. No que diz respeito a essa brilhante exposição que tivemos aqui na manhã de hoje, eu queria fazer uma reflexão também em torno disso, deputado Tiago, porque o doutor Matheus hoje, ele muito nos orgulha com essa vinda aqui, porque ele poderia ajuizar uma ação civil pública na comarca dele, Bitirama e Alegre. Essa ação certamente seria contestada pelo Estado, teria um pedido de liminar ou não, que eventualmente poderia ser reformado ou não também. Enfim, nós teríamos toda essa cadeia processual a ser seguida. E ele hoje inverte essa lógica, ele vem a essa Casa de Leis, né, com a possibilidade de termos aí um law enforcement, né, um reforço legislativo em torno dessa matéria. Como ele já bem ponderou aqui, nós não temos nem legislação geral por parte da União, então o Estado exerceria uma competência legislativa plena. É relevante também o Ministério Público, como um indutor de política pública, está participando desse debate dentro da Casa dos Legítimos Representantes do Povo, e até pela, digamos assim, origem da proposição de provocar esse debate aqui na Assembleia, o Ministério Público também como digamos, um relevante ator no que diz respeito ao controle de constitucionalidade, então já tendo essa, digamos, essa matriz, esse selo do MP, né? Falar nisso aqui?
Então, eu acho que já seria uma legislação que já emergiria aí com uma segurança jurídica em torno dela. Então, a minha fala vai nesse sentido de realmente corroborar a necessidade da gente caminhar na senda de uma lei que possa realmente dar, assim, aí sim, ao Ministério Público, dentro de uma legalidade mais clara, uma ferramenta para poder, dentro do seu papel também, atuar como parceiro das escolas, enfim, do sistema de educação como um todo. Então, parabéns a todos aí por essa audiência, acho que é relevante para a sociedade. Muito obrigado. Obrigado, doutor Danilo. Eu gostaria de perguntar ao deputado Danilo e ao deputado Tiago, você tem algumas considerações? Apenas, presidente, na linha aqui do que o doutor Danilo falou, e como o doutor Matheus já trouxe na sua própria conclusão com as sugestões que ele deixa, a possibilidade de uma legislação, se o senhor já tiver estudado o tema e tiver também uma proposta que possa apresentar esta comissão se debruçaria já sobre uma proposta do Ministério Público, uma proposta de sua autoria, enfim, dos promotores e procuradores de justiça. Então, se vocês tiverem interesse em apresentar uma proposta, a gente receberia aqui, presidente, aqui, lógico que Vossa Excelência aqui decide, mas aqui eu acho que seria muito pertinente se o próprio MP pudesse colaborar conosco, oferecendo uma proposta que nós estudaríamos aqui na Comissão de Educação. Deputado Tiago, eu já tinha feito o pedido da tese completa para que a comissão, assessoria, pudesse estudar os deputados. Mas Vossa Excelência traz uma outra demanda que é até melhor, né? Que já vão juntar as duas, isso. Então, assim, doutor Matheus, se o senhor tiver uma proposta... A ideia foi exatamente essa, né? Que nos trouxe. Isso. Então, fica essa sugestão do deputado Tiago, aprovado, com certeza, deputado Danilo, que está de forma híbrida e online, também com certeza vai aprovar. Presidente, aprovado, e eu faço mais uma solicitação aí. A solicitação que o Ministério Público dê uma atenção especial, leve novamente para a Procuradora-Geral, meu xará, doutor Danilo, leve para a Procuradora-Geral, doutora Luciana, uma cobrança intensa em cima desses inquéritos policiais que foram instaurados e os que não foram instaurados, porque são muitos casos de estupro. Vossa Excelência vê, 2020, 2021 e 2022, só nesses 3 anos, são 300, 600, 800. Se somar com o começo deste ano, 900 estupros de vulneráveis, o que é muito lamentável. Muito obrigado e parabéns aí para o doutor Matheus. Obrigado, deputado Danilo. Vou passar aqui para o doutor Matheus para suas considerações. Então, eu venho, nesse momento final, agradecer a oportunidade, a presença dos meus colegas aqui, mais uma vez, que reforça, né, o interesse do Ministério Público, a associação, o doutor Danilo pela própria PGJ, a doutora Maria Cristina pelo CAOP, que é o setor específico, e agradecer a recebida, né, a acolhida tão satisfatória aqui da Assembleia. Nós vamos, com certeza, trazer os elementos necessários, a minuta, para que possa ser debatida pela assessoria da Comissão de Educação, e quem sabe nós teremos aí um avanço brasileiro, né, o Espírito Santo seja um pioneiro nessa assistência. Muito obrigado. Obrigado, doutor Matheus. Vou passar aqui para a doutora Maria Cristina, que ela vai deixar um pouco... Bom dia a todos. Bom dia. Muito obrigada aí pela oportunidade do Ministério Público estar aqui presente nessa Casa de Leis, né? Agradecemos aí o presidente da Assembleia, né? Representando aqui a Comissão da Educação. O Ministério Público fica neste momento aqui muito honrado de a gente oportunizar o nosso colega, né, o Matheus, apresentar esse trabalho. Eu gostaria de fortalecer o trabalho que o próprio Ministério Público, doutor Danilo Baiense, comentou sobre a parte criminal, né? E nós temos também a parte civil da busca ativa junto com a SEDU e outros órgãos representados,
que é importante a gente destacar aqui a evolução que está sendo feita através dos contatos via WhatsApp dessas famílias e desses adolescentes que estão, crianças até mesmo, estão fora da escola. Nós tínhamos agora no início do ano um número gritante de crianças e adolescentes fora da escola e o Ministério Público está nesse grupo para fortalecer essa busca ativa desses estudantes, porque a criança é matriculada e não comparece. Então, por qual razão? Então, isso, o Estado está coordenando isso, não é só alunos do Estado, mas sim alunos do município, e através de uma plataforma que foi cedida gratuitamente pela Unicef. Todos os municípios têm pactuado, 99% pactuado, e essa plataforma passa por um treinamento de servidores das secretarias municipais, das prefeituras, e vão inserindo a frequência dos estudantes na medida de que eles estejam tendo aproveitamento. Com relação à questão do estudante, do tema principal aqui da apresentação, volto a falar que é muito importante o fortalecimento das redes de proteção. Então, os municípios, eles precisam conscientizar de que a rede de proteção, saúde, educação, assistência social, ela tem que estar de braços dados diuturnamente em relação a essas crianças e adolescentes, não só que estão fora da escola, mas também advindos do sistema de justiça. É importante que os 3 secretários de Educação, Saúde e Assistência, eles interajam para saber o que o município mais necessita. Depois, se for o caso do Danilo Baiense, faça um contato com a sua respectiva Secretaria de Segurança para ver as questões aí dos inquéritos, etc. Mas é muito, muito importante que essas secretarias estejam de braços dados. Sem isso, é impossível nós trazermos essas crianças de 10 anos aí, grávidas, de volta para a escola. Impossível, porque precisa da Bolsa Família, precisa do seu amparo familiar, da assistência, serem cadastrados nos sistemas que já são proporcionados aí a todos os municípios, e sem contar de que o fortalecimento da família também é muito importante, porque a família às vezes não aceita aquela gravidez, e aquilo ali, por questões religiosas, até mesmo por isso, se torna a criança, ou a jovem adolescente, aí às vezes até tenha que sair da sua própria residência para galgar o mundo aí, e a escola é o que menos importa para elas nesse momento. Então, assim, mais uma vez agradeço, a participação aqui, a oportunidade do Ministério por estar presente. Doutor Matheus é um promotor super atuante aí no Ministério Público, ele sempre corre atrás aqui do centro de apoio, para a gente sempre estar colaborando com as nossas ações aí em curso. Muito obrigada, agradeço mais uma vez. Obrigado, doutora Maria Cristina. Eu gostaria de aproveitar, nós somos presidente da CPI da criança e do adolescente, e o Tribunal de Justiça do nosso estado vai lançar um aplicativo para receber denúncias de violência contra crianças e adolescentes agora no mês de setembro. Então nós fizemos uma reunião com o nosso desembargador Fel Rosa, e esse aplicativo vai ser lançado aqui na Assembleia Legislativa dia 20 agora de setembro. Então eu queria já aproveitar aqui o MP que está quase em peso aqui, para convidá-los. Eu ainda não tenho o horário exato, mas nós vamos depois disponibilizar os convites, e com certeza esse aplicativo do Tribunal de Justiça vai ser importante para os adolescentes fazer denúncias de forma digital. Então queria aqui já antemão convidá-los para o dia 20. O horário nós vamos ainda informar às 13.
Então já tem às 13 horas do dia 20 de setembro, vai estar presente aqui o desembargador Ferrosa e outros desembargadores que estão na frente desse aplicativo. Queria aqui agradecer ao doutor Matheus pela presença, e o senhor trouxe aqui no dia de hoje muita informação que com certeza vai ajudar muito a Comissão de Educação dessa casa. E se o senhor puder já deixar uma proposta igual o deputado Tiago Hoffmann sugeriu, seria de muita relevância. Queria agradecer também ao doutor Leonardo, que está aqui presente, e já quero, o deputado Tiago já parabenizou, mas eu gostaria também de parabenizar pela eleição, né, da associação, e que Deus possa continuar te ajudando, te abençoando, que é uma causa importante, né, a Associação dos Promotores do nosso Estado do Espírito Santo. Eu agradeço também a presença do Danilo, está aqui presente, da doutora Maria Cristina e da Rosângela, representando aqui o nosso secretário Vitor, da CEDU. Então, passamos dessa fase, vamos retornar então à ordem do dia, né, deputado Tiago? Eu gostaria de perguntar à assessoria se o deputado Gandini está de forma online, para que nós possamos debater e colocar em pauta os 2 PLs que está na sua relatoria. Então, o deputado Gandini não está presente. Nós vamos deixar então para a próxima reunião, que ele ainda tem prazo regimental para relatar os projetos que estão em pauta. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão e os convido os membros a comparecerem na próxima reunião ordinária, segunda-feira, no horário regimental. Está encerrada a nossa reunião da Comissão de Educação. Termina aqui a reunião ordinária da Comissão de Educação, presidida pelo deputado Dari Pagung. Hoje foi tratado sobre a questão da gravidez na adolescência e a influência na evasão escolar das meninas. Mais informações daqui a pouco no site da Assembleia Legislativa. Continue acompanhando a nossa programação. TV Alice, mais perto de você.